Eu sou Dom Giovanni Luiz da Silva, nasci na cidade de Barbacena, mas cresci e vivi em Carandaí, onde ainda hoje moram os meus pais e os meus irmãos. Portanto, sou carandaiense e nasci em Barbacena. Amo as duas cidades. Tive a oportunidade de me formar, crescer junto aos meus familiares na cidade de Carandaí. Estudei na Escola Estadual Bias Fortes, depois na Escola Estadual Deputado Patrus de Souza, quando começou o processo de discernimento da minha vocação, e então fui enviado ao Seminário de Mariana, no ano de 1990. Os meus pais, eles nasceram também em Carandaí. Meu pai é eletricista, trabalhador, homem simples, já tem 86 anos, é o senhor José Sabino da Silva. E a minha mãe, Antônia Ferreira da Silva, também ela nasceu em Carandaí e é doméstica, bordadeira, uma mulher muito especial e que marca profundamente a minha vida. Também o meu pai, eu o amo. Os meus avós foram muito presentes na minha vida, sobretudo a minha avó paterna. Viveu uma vida longa, uma mulher simples, e ela morava conosco. Era um vaso de ternura, uma mulher muito religiosa e que me ajudou a descobrir também o Evangelho com o seu jeito simples. Eu tenho 5 irmãos. Eu sou o 4º filho do senhor José Sabino, meu querido pai, e de Dona Antônia. A minha primeira irmã, a mais experiente, digamos assim, é a Ana, depois a Sueli, o Roberto. Eu sou o 4º filho e depois de mim, depois de 10 anos, nasceu a Lidiane. Somos 5 irmãos, convivemos bem e somos muito unidos. Para mim, a família é um grande presente de Deus. Então, conforme já disse, a minha vida aconteceu em Carandaí. Ali eu vivi e cresci e o início da minha formação acadêmica se deu lá também. Me recordo com afeto da minha primeira professora, a professora Catarina Rocha, na escola Bias Fortes. Depois, a professora Maria Luísa Trindade, também a professora Imaculada do Carmo e Vilma Drummond. Estas 4 mulheres forjaram a minha consciência, abriram perspectivas para mim, e eu sou muito grato por tudo aquilo que recebi nos primeiros anos de minha formação na Escola Estadual Bias Fortes. Ainda tenho viva a lembrança dos meus amigos, e são muitos. Até hoje mantemos contato. Há uma grande amizade entre nós. E dentre os amigos eu me lembro aqui do Juninho, grande amigo, o Odilon, a Cláudia Coimbra, a Simone, a Silvia, a Lenice, o Francisquinho. Somos muito amigos ainda hoje. A minha família é um grande presente de Deus, como já disse, e eles são muito discretos. Ao longo da minha vida, eles foram presença significativa, mas ao mesmo tempo não determinaram nada, no sentido de dizer, você vai fazer isto ou aquilo. Os meus pais me acompanharam, e quando eu tomei a decisão, eles me apoiaram. Não colocaram nenhum obstáculo, como também não ficaram me incentivando demasiadamente. Eu me lembro que meu pai dizia sempre assim depois que eu fui para o seminário: meu filho, você está feliz? Se você está feliz, continue o seu caminho, mas se não estiver feliz, volte para casa, aqui é o seu lugar. Então os meus pais sempre me deram apoio, mas ao mesmo tempo discretos e ajudando-me a crescer na liberdade, no exercício da liberdade. Eu acho que isso é fundamental para o discernimento de toda a vocação. A minha vocação ela é marcada pela minha presença na comunidade. Acredito que a comunidade é o lugar onde floresce e nascem as vocações, as famílias. Então a experiência da igreja doméstica, a experiência da vida comunitária. Eu iniciei a minha inserção na paróquia de Santana, em Carandaí, participando justamente do coral Menino Jesus. Então a liturgia determinou o ritmo da minha vida. Como era bom o momento do ensaio, do encontro com os amigos. Ensaiávamos pensando justamente na alegria de cantar a missa aos domingos às 8 da manhã. E também a presença do saudoso Monsenhor José dos Reis Alvim, um sacerdote feliz, um homem simples, santo, que me cativou e que marcou a minha vida. E tendo a vida e testemunho deste padre diante dos olhos e do coração, eu tomei a decisão também de ser padre, de ir para o seminário. E o processo se deu no ano de 1990,
quando me apresentei ao Seminário de Mariana e lá fui acolhido durante a Semana Vocacional. Eu me lembro muito bem que a Semana Vocacional iniciou no dia 9 de janeiro. Eu até brinquei, é o dia do fico, né? Então eu fui para ficar no seminário. Eu sou da paróquia de Santana, em Carandaí. Além do Coral Menino Jesus, a catequese, depois, com a chegada da fase da juventude, eu comecei a participar do grupo de jovens em Carandaí, o JUC, Jovens Unidos de Carandaí. E fiz a experiência do Shalom, que marcou também a minha caminhada e o processo de discernimento da minha vocação. E a partir daí, eu tomei mesmo a decisão de ir para o seminário. Mas a vida na comunidade foi fundamental para esse discernimento. Eu gostaria de realçar a figura de alguns padres, irmãos, que marcaram a minha vida. Primeiramente, o Monsenhor José dos Reis Alvim. Depois, o servo de Deus, Dom Luciano. Também alguns padres do seminário. O nosso querido Monsenhor Celso Murilo Souza Reis, o nosso querido Monsenhor Natali e hoje também o Dom Lauro, que é bispo em Colatina. Esses 3 padres marcam o caminho da minha vocação e me ajudaram muito no processo de discernimento. A minha vida está profundamente ligada ao Seminário de Mariana, onde fui acolhido no dia 9 de janeiro de 1990 para a Semana Vocacional. E depois eu permaneci porque fui admitido pela comunidade vocacional, fazendo o propedêutico. Depois cursei a filosofia e a teologia no Seminário São José da Arquidiocese de Mariana. O seminário foi um tempo fecundo, de convivência, um tempo de colecionar amigos, de estudo e de experiência da espiritualidade, da comunhão, da amizade com Jesus Cristo. Alguns professores marcaram muito a minha vida e eu realço novamente aqui a figura do Monsenhor Celso Murilo Souza Reis. Ele me ajudou a redescobrir a beleza da Sagrada Escritura, da Palavra e ao mesmo tempo da liturgia enquanto mistério que celebra a nossa vida com Cristo. O seminário, ainda hoje, é um grande desafio para todos os jovens, porque ali é necessário você se deixar trabalhar. E esse foi um grande desafio. Deixar-se tocar pelo outro, deixar-se modelar pela formação, mas ao mesmo tempo não perder a própria identidade. Este foi um grande desafio para mim durante o processo formativo. Mas eu sou grato porque no seminário encontrei muitas pessoas que me ajudaram, através do acompanhamento espiritual, a partilha de vida e também grandes amigos que conquistei ao longo da caminhada, fazendo o processo formativo. Então, por um lado, é desafiante, sim, porque você coloca a sua vida diante de um grande projeto, que é ser padre, mas ao mesmo tempo você tem que se abrir, você tem que se trabalhar nas diversas dimensões que constituem o nosso ser e a nossa vida, né? Então, o grande desafio para mim, o primeiro foi este, o processo de discernimento e abrir-se às urgências, às necessidades. Também um desafio que eu enfrentei foi aquele processo natural de mudança de perspectiva, porque você entra no seminário com um projeto, né? Um era o Giovanni, lá em Carandaí, como coroinha e membro do coral naquela comunidade. Depois você entra no seminário, o seminário ele abre os nossos horizontes e nos ajuda a ver muito além daquilo que víamos. E esse diálogo com a realidade mais ampla, isso no início foi também um desafio para mim, como acolher essa realidade mais ampla da vida da igreja e como me inserir neste processo. No Seminário de Mariana eu pude estudar tanto a filosofia quanto a teologia. No curso de filosofia eu gostava da história da filosofia e também do curso de ética que tivemos, como me ajudou humanamente falando. Mas eu me identifiquei muito mais com o curso de teologia e mais ainda as disciplinas ligadas à teologia sistemática ou à teologia dogmática. Por isso o meu encanto com os sacramentos da igreja. Desde esta época, através do Monsenhor Celso Murilo Souza Reis, eu pude fazer esse percurso de conhecer um pouco mais essa dimensão sacramental da igreja e dos sacramentos.
ligadas evidentemente à pessoa de Jesus Cristo. E isso me alimentou por muito tempo. E mais tarde, quando fui enviado a Roma, eu escolhi como tema justamente a sacramentalidade da igreja e os sacramentos como sinais expressivos da nossa amizade com Jesus Cristo. A minha tese versa sobretudo sobre essa questão, né? Os sacramentos na perspectiva do Concílio Vaticano II e como lugar do encontro com Cristo. Então eu realço no curso de teologia as seguintes disciplinas que me encantavam: a eclesiologia, a liturgia, a cristologia, Cristo, a igreja e os sacramentos. Isso mais tarde vai me ajudar na reflexão teológica que será aprofundada durante o mestrado em Roma. O seminário, como já disse, é um grande tempo para colecionar amigos. E a nossa turma era grande, tão grande que era conhecida como Arrastão. Hoje somos 11 padres. 11 foram ordenados, destes 2 são bispos, eu e Dom Walter Magno, que hoje é bispo auxiliar na Arquidiocese de Salvador. A nossa turma até hoje é muito unida, apesar das diferenças existentes entre nós. Anualmente nos encontramos, e como é bom encontrar os amigos. Eu os amo e os tenho no meu coração. Somos 11 padres ordenados no ano de 1997 pelo servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Durante o processo formativo no seminário, é muito importante a nossa inserção nas comunidades. E o Seminário de Mariana propiciava isso muito bem a todos os seminaristas. A minha primeira experiência pastoral se deu na Catedral de Mariana. À época, era pároco o cônego Antônio de Pádua. E ele nos acolhia na sua simplicidade, com o seu jeito fraterno, e muito nos ajudou nos primeiros anos a cultivar esse amor pela pastoral. Mas depois eu fui transferido para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Mariana. À época era pároco o padre Antônio Silva da Paixão, padre Nequinho, que muito nos ajudou a valorizar cada vez mais as comunidades, os conselhos, as iniciativas do povo. Eu permaneci vinculado pastoralmente à paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Mariana, mais ou menos uns 3 anos. Pude trabalhar sob os cuidados do padre Nequinho e depois também o padre Valdemar. Mas, ao final da teologia, eu fui transferido para a cidade de Ouro Preto, na paróquia de Santa Ifigênia do Alto da Cruz. Ali eu pude concluir o curso da teologia, fazendo a minha experiência pastoral junto aos irmãos e irmãs daquela querida comunidade. Depois do diaconato, eu permaneci nesta paróquia e depois também como padre. Então, para mim, é a primeira paróquia onde eu exerci o ministério ordenado, tanto o diaconato quanto o presbiterado. Ao ser ordenado diácono, chamava-me muito a atenção o capítulo 15 do Evangelho de João. E este foi o lema da nossa turma: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Eu vos chamo de amigos. Este foi o tema da nossa ordenação diaconal, a amizade. Jesus nos tem em alta conta e quer que sejamos seus amigos. Mas o lema da minha ordenação presbiteral é este que ainda hoje rege a minha vida como bispo. E nasce do Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos 15 a 19, o diálogo emblemático entre Jesus e Pedro. Quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Ele o faz por 3 vezes. E por fim, Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E depois disso, Jesus confiou a Pedro o pastoreio: apacenta as minhas ovelhas. E certa vez, nas aulas de teologia, eu ouvi a citação de Santo Agostinho: Siti amoris officium pascere dominicum grediam. Seja serviço de amor apacentar o rebanho do Senhor. Esta frase marcou a minha vida. Eu me recordo que à época nós estávamos estudando aquele documento Pastores da Bovobis, recém-editado, publicado, e Monsenhor Celso citava justamente esta frase. Eu a guardei no coração, porque ela ilustrava muito bem a palavra de Deus que está no capítulo 21 do Evangelho de São João. E depois, ao ser nomeado bispo, quando me perguntaram qual vai ser o seu lema, que a minha vida seja um serviço de amor. Então, Siti amoris officium.
é o lema Seja Serviço de Amor, que nasce do Evangelho de São João. É o lema escolhido para a ordenação presbiteral, mas também para a ordenação episcopal. Eu exerci o ministério ordenado na Arquidiocese de Mariana em diversas paróquias. A primeira delas, a paróquia de Santa Efigênia do Alto da Cruz, em Ouro Preto. Depois eu fui transferido para a cidade de Mariana, onde eu atuava tanto na paróquia quanto no seminário menor. Morando no seminário menor, ajudando no processo formativo dos adolescentes, eu atuava também junto com o Padre Ronaldo, Monsenhor Natália e Padre Lauro, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Depois, eu fui nomeado também, estando em Mariana, diretor do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Então, além de estar no seminário, a direção do museu e a atuação pastoral na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui convidado a uma dedicação maior no seminário. Então, eu deixei de ser pároco e tornei-me vigário paroquial na mesma paróquia do Sagrado Coração de Jesus, estando mais vinculado ao seminário, lecionando a direção espiritual, a formação no seminário e, aos finais de semana, atuando no campo pastoral junto aos meus irmãos na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Esta experiência foi longa, porque eu iniciei o meu ministério em Mariana no ano de 1998, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, e permaneci nesta paróquia até o ano de 2003, quando, por orientação do seminário, eu fui enviado a Roma para os estudos na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde pude estudar a teologia dogmática. Mas, retornando de Roma, eu fui novamente nomeado vigário paroquial na mesma paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde permaneci até o dia 2 de agosto de 2011, quando fui transferido para a paróquia Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena. Barbacena é um divisor de águas na minha vida. Eu nasci naquela cidade, eu amo aquela cidade, o povo e mais ainda a paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Aquela paróquia me tornou mais humano, uma paróquia que está no centro, no coração da cidade das Rosas, e ali eu pude aprender o acolhimento às pessoas em situação de rua. Nós muitas vezes, e eu mesmo passei por essa situação, nós muitas vezes ignoramos os outros. E o projeto que existe ali, que foi criado pelo padre José Antônio de Oliveira, que se chama Pão e Beleza, é um trabalho humanizante e que me fez bem, me tornou mais humano, no sentido de saber olhar para os outros com respeito e de acolher os outros, sobretudo esses irmãos e irmãs em situação de rua. Portanto, Barbacena é um divisor de águas para mim. Estando ali, à frente da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, eu exerci também algumas funções em nível arquidiocesano. À época, era o arcebispo de Mariana, o nosso querido Dom Geraldo Lírio Rocha. Ele também, depois de ouvir os presbíteros da região, nomeou-me vigário episcopal da região Mariana Sul, e exerci essa função durante 4 anos, do ano de 2012 até o ano de 2016. E assim eu pude participar de todas as instâncias pastorais da nossa amada Arquidiocese de Mariana. E quanto isso me ajudou, porque depois fui chamado pela Igreja, pelo Santo Padre, para assumir a função de bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então o que vivi em Mariana foi um grande ensaio, quase que um belo prefácio pastoral para poder atuar na amada Arquidiocese de Belo Horizonte, onde permaneci até o dia em que fui nomeado bispo da nossa amada Diocese de Divinópolis. A minha nomeação para o episcopado, ela se deu no dia 21 de dezembro de 2017. Mas é claro que dias antes eu fui notificado pela Nunciatura Apostólica, e isso se deu no dia 28 de novembro. Eu estava na minha casa, junto aos meus familiares, e recebi essa notícia. Fiquei surpreso. Fui inicialmente envolvido por uma sensação de temor, mas respondi, consciente das minhas limitações, das minhas fraquezas, e nessa época eu tive uma experiência de oração que me ajudou a discernir e a dizer sim. Porque Jesus perguntou a Pedro se ele o amava.
e o fez por 3 vezes. E Pedro disse: Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas nos dias da minha nomeação para o episcopado, eu perguntava justamente àquele que me chamava através da igreja: Mas tu me amas? Tu me amas tanto assim? E me senti consolado ao perceber que era profundamente amado, querido, escolhido, não por mérito, mas por graça. Nós, ministros ordenados, nós bispos, somos médicos feridos, necessitamos da misericórdia. Então, consciente e muito consciente da minha fraqueza, eu disse sim à igreja, acolhendo o chamado para o episcopado. A publicação se deu no dia 21 de dezembro, eu ainda era pároco em Barbacena, paróquia de Nossa Senhora da Piedade. E a minha ordenação se deu no dia 25 de março de 2017, na Basílica de São José Operário daquela mesma cidade. A preparação para a minha ordenação foi de fato um momento de graça para mim e para toda a nossa comunidade. Era um misto de tristeza e alegria. É impressionante, porque eu gostava muito de estar ali naquele lugar e me afeiçoei demais àquele lugar. Eu sou assim, eu me deixo muito levar pelo afeto. E isso é muito bom. Eu me afeiçoo aos lugares onde eu vivo, trabalho. E isso me faz ser feliz. Então sair, deixar a paróquia, partir em missão, não foi fácil. Mas a comunidade me apoiou e me ajudou muito. E ajudou a preparar com dignidade e beleza o momento do dia 25 de março na Basílica de São José. Sou muito grato à paróquia de Nossa Senhora da Piedade, à Basílica de São José e aos muitos irmãos e irmãs daquela cidade e da minha cidade vizinha, e da minha cidade onde eu vivi, que foi Carandaí. Todos me apoiaram e me ajudaram neste processo. Naquela época nós fizemos um tríduo preparatório, rezando nas 2 cidades, tanto em Carandaí quanto em Barbacena, e depois eu pude retornar a Carandaí e celebrar também a missa solene na Matriz de Santana. Foi um momento de profunda alegria para mim e de gratidão a Deus por este presente, a graça da ordenação. A Arquidiocese de Belo Horizonte, amada Arquidiocese, me acolheu no dia 5 de abril de 2017, numa celebração orante, singela, no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu. A partir dali, começou o meu pastoreio, ao lado do nosso grande irmão, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Sou muito agradecido a ele. Ele me ajudou muito neste tempo a descobrir perspectivas que a igreja nos apresenta hoje e que a sociedade e o mundo também apresentam para nós. A Arquidiocese de Belo Horizonte é uma verdadeira universidade, onde se aprende a viver o Evangelho. Eu sou muito grato a esta igreja que me acolheu e que me modelou e que me ajudou a viver a minha vocação enquanto ministro ordenado, enquanto bispo. Em Belo Horizonte, foi-me confiada a missão de conduzir a região episcopal Nossa Senhora da Boa Viagem, composta por 70 paróquias, são 8 municípios, pegando a região centro-sul de Belo Horizonte e 8 municípios ao redor da capital, sobretudo as cidades mais históricas, Sabará, Caeté, Nova Lima, Rio Acima, Taquaraçu de Minas, Nova União, Raposos, e além disso a região centro-sul de Belo Horizonte, com um índice populacional elevado, 1.200.000 habitantes, quase 150 padres, a presença dos religiosos, e além disso uma região cheia, digamos assim, de elementos diversos, níveis culturais diferenciados. Nesta região, por exemplo, está o aglomerado da Serra. Quero aqui fazer uma menção carinhosa a este lugar. São 9 comunidades no grande aglomerado da Serra, 50.000 habitantes. Conheço muitas pessoas ali, bem como as comunidades do Taquaril e de Olhos d'Água. São as comunidades periféricas, são bairros na periferia, as favelas, os aglomerados. E estar ali, visitar, estar com eles, isto fez um grande bem a mim. Então, a região episcopal Nossa Senhora da Boa Viagem, composta por 70 paróquias, 8 cidades e um grupo expressivo de religiosos, padres. No tempo que estive à frente da região episcopal,
procuramos fortalecer os conselhos em todos os níveis, nas paróquias, mas também na região. Temos o Conselho Regional de Pastoral e o Conselho dos Presbíteros, e temos também 8 comissões na nossa região episcopal que ativam o processo de evangelização na região. A Arquidiocese de Belo Horizonte tem propostas muito claras. Tem o projeto de evangelização Proclamar a Palavra, com as suas diretrizes, em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estas 8 equipes que nós criamos, elas têm como assessores padres e 11 membros cada equipe, porque são 11 pessoas representando assim as 11 foranias da nossa região episcopal. Mas além da região, foi-me confiado também o trabalho de acompanhar o Conselho dos Reitores de Santuário, na Arquidiocese de Belo Horizonte, o Tribunal Eclesiástico, a Chancelaria e também a Academia dos Juristas Católicos e Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte. No dia 25 de março deste ano, eu celebrei 6 anos de bispo. E no dia 28, ou seja, 3 dias depois, eu fui convidado a assumir a Diocese de Divinópolis. Confesso que fiquei surpreso, não me esperava, porque sabemos de outras necessidades na igreja e até mesmo no nosso regional Leste 2. Ao receber a chamada da nunciatura, eu pensei comigo, bom, chegou a minha hora. É a hora de dizer sim. Seja onde for, eu direi sim. E isso de fato aconteceu. O secretário do núncio leu para mim a mensagem da Santa Sé em italiano, dizendo que o Santo Padre havia me nomeado para ser o bispo desta porção eleita do Senhor que está em Divinópolis. E me perguntou, o senhor aceita? Eu disse, sim, eu aceito. E o fiz colocando a minha mão na imagem de Nossa Senhora da Piedade, porque antes eu disse, seja onde for, eu irei, e direi sim, e oferecerei o melhor de mim mesmo àqueles que me forem confiados. A publicação, ela se deu no dia 19 de abril, quando estávamos lá no santuário, em Aparecida, reunidos durante a Assembleia dos Bispos. Isso também foi muito significativo, porque não somos bispos sozinhos, somos bispos na comunhão. Então, tudo se tornou público no dia 19 de abril, e a partir daí começou o meu processo de proximidade e inserção na amada Diocese de Divinópolis. Eu estou muito feliz pelo fato de ter sido nomeado bispo para esta diocese. E algo que me surpreendeu durante a Assembleia dos Bispos é que vários me abraçaram, me cumprimentaram e diziam assim, é uma bela diocese, é uma bela igreja particular, você ganhou uma bela esposa, uma esposa perfumada. E isso foi acalentando muito o meu coração. As minhas expectativas são estas, trabalhar junto com o povo de Deus, unir-me cada vez mais aos padres desta diocese, consolidar os processos pastorais já existentes, porque tem muita coisa boa, muitos dons, muitos talentos. Nós temos um rico material humano para ativar a evangelização na nossa diocese. Então eu quero trabalhar junto, valorizando os conselhos, decidindo conjuntamente, sendo de fato uma igreja sinodal, onde os leigos serão também grandes protagonistas no processo de evangelização. A partir do momento em que se tornou pública a minha nomeação, começou o processo de proximidade com os irmãos e irmãs desta amada diocese. Fiquei surpreendido com as inúmeras mensagens que recebi. Leigos, padres, religiosos, vários se manifestaram. E, durante a Assembleia, estávamos lá, eu e o padre Paulo Sérgio, porque ele, até então, era o administrador diocesano. Então, compartilhamos desde já essa alegria lá em Aparecida, durante a Assembleia. Naquele dia, também tive a oportunidade de me tornar próximo a todos da Diocese através de uma entrevista, que foi depois transmitida nas rádios da nossa Diocese de Divinópolis. Tive grande alegria quando encontrei-me com os padres da Diocese de Divinópolis no dia 25. Estive aqui no Centro Pastoral Diocesano, nós tivemos uma manhã intensa de convivência fraterna e de conhecimento mútuo. Isso trouxe grande alegria para o meu coração,
Pude também estar com os nossos seminaristas, lá em Belo Horizonte, no Seminário São José, onde estão os filósofos e os teólogos, sob a orientação do padre Aldair. Agora quero visitar os jovens que estão na comunidade do propedêutico, sob a orientação do padre Maia. Tem uma pequena comunidade vocacional onde estão aqueles que, no futuro, vão iniciar o processo formativo em Belo Horizonte. Eu já conheço um pouco a Diocese de Divinópolis, porque muitos padres que hoje estão exercendo o ministério aqui estudaram em Mariana. Pude acompanhá-los, ou na direção espiritual, ou sendo professor de alguns deles. Também conheço vários padres da Diocese de Divinópolis por causa das diversas iniciativas pastorais no nosso Regional Leste 2, o Encontro dos Presbíteros. O próprio padre Paulo Sérgio eu o conheço desde 1997, no início do meu ministério presbiteral. A Diocese de Divinópolis, como já disse, é um grande presente de Deus para mim. O povo que foi confiado ao meu pastoreio e eu acolho com o coração aberto. Quero caminhar junto com todos. Antes de ser nomeado bispo, eu estive em Divinópolis mais ou menos umas 3 vezes. Conheci também a cidade de Itapecerica e fui a Pará de Minas, paróquia de Nossa Senhora da Piedade e São Francisco. Também pude participar da ordenação do Dom Francisco Cota, na cidade de Itaúna. Então são estes os lugares que conheço da nossa diocese. Agora, retornando e sendo nomeado, estou experimentando a vida aqui em Divinópolis de um modo novo e pude conhecer recentemente a cidade de Carmo do Cajuru. E devagarinho vamos entrando no coração das pessoas e também acolhendo no coração a riqueza que é essa amada diocese. Eu sou o Dom Giovanni Luiz da Silva, nascido na cidade de Barbacena, cresci e vivi em Carandaí. Formei-me na amada Arquidiocese de Mariana. Ali eu dei os primeiros passos rumo a esse discernimento vocacional. Depois tornei-me bispo e fui nomeado para a Arquidiocese de Belo Horizonte, a amada igreja particular que é mãe da nossa diocese. E agora estou aqui, em Divinópolis. Sinto-me verdadeiramente acolhido. Estou feliz por ocupar este lugar e desejo oferecer a todos o melhor de mim mesmo, consciente da minha fraqueza, mas confiante na ternura de Deus que me sustenta. Recebam o meu afetuoso abraço. Quero caminhar com vocês. Com vocês eu quero ser peregrino.